Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço para vocês. É dia de aprovar a SAF e teremos mudanças na diretoria. E mais, Corinthians vence o Botafogo no Brasileirão e se empolga para enfrentar o Fortaleza pela Sul-Americana. Ex-jogador do Fortaleza é destaque na Europa. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo. Bora lá para o Giro de Notícias de hoje, sabadão, dia 23 de setembro de 2023. Anota aí que eu trago todas as informações para você ficar por dentro do que vai acontecer hoje com relação à votação para aprovação da SAF. Eu sei que esse assunto já foi muito debatido nas redes sociais do Fortaleza, nas plenárias, nas lives da mídia alternativa, mas nunca é demais e o torcedor, tanto o sócio como o não sócio, precisa estar por dentro do que pode acontecer caso a SAF seja aprovada hoje. Vamos lá! Entenda possíveis passos em caso de aprovação da SAF. 1. Os 5.017 sócios votarão das 8h30 de hoje até as 3 da tarde se aprovam ou não a criação da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, e reformulação no Estatuto Social do clube. 2. O Conselho da SAF, composto por 5 pessoas, será formado logo após a eleição. Após a formação, será escolhido um presidente. Geraldo Luciano é o nome mais cotado para assumir a função. Trago já detalhes sobre isso aqui que pode mudar, tá bom? 3. Após alguns dias, o Conselho da SAF escolherá e anunciará o CEO. Marcelo Paes, presidente atual do clube, já se colocou à disposição e será o escolhido para assumir o cargo. 4. Com as saídas de Marcelo Paes e Geraldo Luciano dos cargos, Alex Santiago, então segundo vice-presidente, assumirá a presidência do clube, a Associação Fortaleza Esporte Clube. Vale ressaltar que os sócios seguem elegendo a diretoria executiva, presidente e vices, conselho deliberativo, conselho fiscal e conselho de ética, todos com mandato de 3 anos, semelhante ao formato atual. O Conselho da SAF será composto por 5 cargos, 3 deles indicados pela diretoria executiva e 2 indicados pelo Conselho Deliberativo. O Conselho terá mandato de 2 anos. Então tá aí, tudo bem explicadinho para vocês. E eu já quero trazer informações também sobre o novo Estatuto do Fortaleza, que estabelece regras para a venda de controle da SAF. Eu sei que isso aqui é o que o torcedor mais quer saber, porque a SAF vai ser aprovada justamente para um dia esse investidor chegar. Então deixa eu trazer aqui as regras para vocês. Ó, os sócios voltam neste sábado na Assembleia Geral, como eu já falei, a partir das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. Os sócios torcedores do Fortaleza voltam neste sábado na Assembleia Geral de Sócios, alteração no Estatuto Social do Fortaleza e na Constituição de Sociedade Anônima de Futebol. Caso seja aprovado, o novo regimento beneficiará a democracia na instituição, conforme consta no artigo 64. Para, por exemplo, extinguir o sistema de eleições diretas no clube, abre aspas, será exigido o voto favorável de 3/4 de todos os sócios com direito a voto, devendo constar da cédula de votação ou da urna eletrônica o quesito, abre aspas, você concorda com a extinção do voto direto no Fortaleza? Fecha aspas. O mesmo ocorrerá para a venda de controle da SAF do Tricolor PC, que exigirá, abre aspas, 85% dos presentes com comparecimento mínimo de 50% dos sócios aptos a votar, nos casos em que a alienação importe perda de controle societário pelo clube, fecha aspas. O Estatuto ainda cita que os quóruns estabelecidos neste artigo aplicam-se igualmente à proposta de alteração estatutária que tenha por objeto a sua modificação, ou seja, a mudança blinda, além da democracia, o patrimônio imobiliário do Fortaleza. Vamos falar um pouco mais sobre esse trabalho de CEO do Marcelo Paes, porque ele terá autonomia no futebol e sem restrição de tempo de mandato. Com provável aprovação da criação da SAF, Marcelo Paes deverá se tornar o primeiro CEO do Tricolor. Vamos lá, abre aspas, ele vai ter muito mais tempo porque vai se dedicar exclusivamente ao futebol. A ideia é que o CEO toque exclusivamente ao futebol. Vamos ter um grupo de pessoas lideradas pelo Marcelo Paes para tocar o tempo totalmente dedicado ao futebol. As demais obrigações, como ações institucionais, buscar novas receitas e até cuidar dos esportes olímpicos, ficarão sob o guarda-chuva do presidente da associação. À frente da SAF, Paes terá total autonomia sobre o futebol do Fortaleza, garantiu Geraldo Luciano. O CEO ou diretor-presidente, como está descrito no cargo do estatuto, vai
vai ter liberdade total para tocar o futebol como tem hoje. O Conselho de Administração define a estratégia do clube, como as metas que se devem alcançar na rota de crescimento, e quem vai tocar isso é a diretoria estatutária, explicou. Como CEO, o atual presidente também poderá permanecer no Fortaleza por tempo indeterminado. Isso significa que o dirigente poderá ser reeleito várias vezes, sem limitação, desde que o Conselho Administrativo queira a manutenção dele e o próprio pai compartilhe desse desejo. Abre aspas. Cada mandato do CEO tem duração de 3 anos. Abre aspas. Marcelo pode ficar o tempo que for. Ele será um funcionário com contrato, com regras bem definidas, enquanto os resultados forem favoráveis e ele tenha interesse em continuar. A ideia é que ele continue, afirmou Geraldo Luciano. Para assumir como diretor-presidente da SAF, Paz terá que renunciar ao cargo de presidente da associação, que deverá ser repassado a Alex Santiago, atual segundo vice-presidente do Fortaleza, enquanto a Geraldo Luciano, que hoje é o primeiro vice, deve ocupar um cargo no Conselho de Administração da SAF, tá bom? Então tá aí, mais explicações sobre como vai funcionar o Marcelo Paz aí como CEO. E se você quiser saber mais sobre essa questão da SAF, vai lá no Fortaleza Cast, que tem um episódio inteiro com o Geraldo Luciano, falando sobre tudo que envolve a SAF, a apresentação da Marta Negreiros e participação do André Almeida. Então, cuida, assiste lá que ficou bem legal. Agora sim, vamos falar sobre futebol, né? Já falamos muito sobre SAF e eu quero trazer a informação de que a Conmebol divulgou a arbitragem para o jogo de ida entre Corinthians e Fortaleza, terça-feira, na Neoquímica Arena. O árbitro será Esteban Ostojic, do Uruguai. Será o árbitro auxiliado pelos compatriotas Nicolas Taran e Carlos Barreiro. O VAR será conduzido pelo uruguaio Leodan Gonzalez, com Richard Trinidad e Antônio Garcia como auxiliares. O glorioso Esteban Ostojic já apitou 3 partidas do Fortaleza, 2 pela Libertadores do ano passado, 1-1 contra o River Plate no Castelão, vitória por 4-3 no Chile sobre o Colo-Colo, e esse ano apitou São Lourenço 0, Fortaleza 2 na fase de grupos da Sul-Americana. Muita gente não curtiu muito não, e você? Comenta a tua opinião aqui abaixo. E sobre esse jogo, o volante Zé Wellison esteve ontem na coletiva e falou algumas coisinhas, tipo quebra de tabu, e ressaltou a concentração para o jogo contra o Corinthians na Sul-Americana. Abre aspas. Durante esse tempo que eu cheguei aqui, a equipe vem crescendo muito de rendimento de produção e vem quebrando vários tabus. Creio que não vai ser diferente, vamos continuar dando o nosso melhor para poder continuar quebrando tabus. Vai ser um jogo muito difícil. A gente sabe que a equipe do Corinthians é muito forte dentro de casa, diante do seu torcedor, mas vamos nos preparar nesses dias que temos para poder colocar tudo que o professor tem para nós em prática. Precisamos ir lá e estar bem concentrado, pois são 2 jogos e precisamos fazê-los com excelência, afirmou. A gente vem cada dia mais procurando se entrosar, procurando melhorar ali, porque a gente sabe que são jogadores de muita qualidade, então a gente vem tendo uma sequência de boa de jogos, e como eu falei, estamos nos encaixando e procurando a cada dia evoluir, graças a Deus, está dando certo. Curtiu as palavras do Zé Wellison? Comenta a tua opinião aqui abaixo. E por falar em Corinthians que ontem venceu o Botafogo por 1-0 e já estão dizendo que contra o Fortaleza tem que ser 2 ou 3-0 para poder estar seguro para o jogo da volta, ou seja, corintianos já estão empolgados aí com a vitória do time sobre o Botafogo. O Botafogo teve um jogador expulso no começo do jogo e aí ficou um pouco mais fácil para o Corinthians. 1-0, gol do zagueiro Gil, um gol de oportunismo, né? Chutou a primeira, o goleiro defendeu e depois arregaçou aí para fazer o gol da vitória do Corinthians. Então, a soberba já cresceu no lado da torcida do Corinthians. Acham que vai ser fácil contra o Fortaleza na terça-feira. Bom, vamos confiar que o nosso Leão vai fazer uma grande partida no jogo de ida. E um último assuntinho rápido ainda sobre o jogo de terça-feira é que a venda de ingressos para a nossa torcida para o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena se encerra amanhã até às 5 da tarde no PC e até às 3 da tarde na loja Leão 1918 Conceito. Em São Paulo, os bilhetes estarão disponíveis na bilheteria do estádio no dia do jogo. E para finalizar o vídeo de hoje, trazer a informação de um velho conhecido do Fortaleza e também do Corinthians. Volante Ederson é destaque da Atalanta no início da temporada europeia. O meia já acumula 2 gols em 5 jogos na atual temporada. Um deles, inclusive, foi marcado pela quinta-feira em partida válida pela Europa League. Ele defendeu o Fortaleza em 21 e vem sendo um dos destaques da Atalanta da Itália neste começo de temporada europeia. É dono da camisa 13 do clube italiano. O brasileiro balançou às vezes nesta quinta no triunfo por 2-0 diante do RKS Rakow da Polônia em partida válida pela Europa League. Foi o segundo tento dele em 5 jogos na temporada. Além disso, contribuiu com uma assistência. No entanto, o volante não chama atenção só por gols ou assistências, mas também por sua influência em campo. E aí os dados do Ederson no SofaScore, que são extremamente importantes. E aí, torcedor, você sente saudade do Ederson? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Vamos mostrar daí esse videozinho rápido, recheado de informações. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem e comenta a tua opinião aqui abaixo nos comentários, que o teu feedback é muito importante pra gente. Daqui a pouco, 10 da manhã, Café Expresso ao vivo, direto lá do PC, acompanhando tudo da votação da SAF, hein? Cola com a gente, valeu, falou e tamo junto!